Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Passei no Revalida e Agora. Eu sou João Paulo Teles, sou aqui da Coordenação Pedagógica do Estratégia Med e essa é a doutora Tamires Areia, também da Coordenação do Estratégia. Estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês que foram aprovados no Revalida e agora tem que pensar nos próximos sonhos. Exatamente, né? Todo médico formado no exterior tem o sonho de revalidar o diploma e às vezes a gente foca tanto nisso e esquece do depois. E nesse meio tempo aí, entre pegar o CRM e começar a trabalhar, a gente começa a refletir, né? E agora? Eu faço uma residência, presto residência médica ou faço uma pós-graduação, mas qual é a diferença? Meu Deus, e agora? Não, me ajuda. Perfeito, acho que essa é uma dúvida muito comum. De uma maneira geral, o desejo por se especializar, né, qualquer que seja a modalidade, é um desejo crescente que eu acho muito válido. Tudo que eu falar aqui tem um viés, né, um conflito de interesse, que eu estou fazendo residência nesse momento em neurologia na USP. Então, adaptem as coisas que vocês ouvirem ao fato de que, obviamente, eu não falaria mal da minha própria escolha, né? Por mais que a carga horária não seja, às vezes, muito boa, mas eu, obviamente, sou um adepto dessa especialização, mas eu acho que realmente não é só por um viés pessoal, não. A gente está tendo um cenário agora de formação de mais ou menos 20 mil médicos por ano, né, no Brasil. Então, se você esperar que você vai conseguir trabalhar só como generalista, daqui a 10 anos você vai estar concorrendo com mais 200 mil pessoas, que é um processo que já aconteceu em diversas carreiras por aí, né, direito, engenharia. Até hoje a gente tem uma coisa de que o médico ganha bem, o médico sempre tem trabalho. Eu não acho que isso vai mudar, eu acho que vai sempre ter trabalho, mas acho que ganhar é a lei da oferta e procura, né? A lei do mercado, com muita gente se formando, se você não se especializar, você vai acabar tendo uma diminuição aí do seu rendimento por hora, porque tem mais gente para fazer aquele trabalho. O que é bom também, porque tende a democratizar um pouco mais, né? Sair um pouco dos grandes centros, mas a gente sabe que a gente também quer ganhar dinheiro, né? A gente também quer ter sucesso na carreira. Então, acho que essa busca por se especializar, se por um lado as vagas de medicina, de cursos de medicina aumentaram muito, as vagas de residência não aumentaram tanto. Algumas especialidades como medicina de família e comunidade sim, mas aí é uma demanda super justa e populacional, mas outras, e a maioria delas acabou aumentando muito pouco comparativamente ao mercado de medicina no geral, né? Então você ainda tem, com certeza, um espaço mais garantido para o especialista. Com certeza, eu acho que é o futuro, assim, não tem como ser apenas de formação, né, clínico geral, não é tão legal. É bom você sempre ter uma outra opção, né? E aí, às vezes, aparecem opções mais rápidas, como pós-graduação, né? E a gente fica pensando, tá, mas qual é a diferença, né? Fazer uma pós pode ser mais rápido, até mais barato, mesmo pagando às vezes, né? Sim. E a residência é mais longa, mas como que isso interfere no meu salário, na minha vida, na minha posição mesmo, na propriedade do seu título de especialista, né? Perfeito. Acho que dentro de pós-graduação, a gente tem dois grandes grupos, né? Que é a pós-graduação stricto sensu, que é a pós-graduação científica, mestrado e doutorado, e todo o resto é a pós-graduação lato sensu, ou seja, stricto sensu é aquilo que de fato você faz uma carreira científica após a sua graduação, e lato sensu é qualquer outra coisa, né? Por isso que é lato sensu. Então, especialização, residência médica, MBA, vários outros tipos de pós-graduação. Eu acho bem legal trazer essa definição, porque era algo que eu tinha bastante dúvida. Eu não entendi a diferença e ficou bem claro para mim. Legal. E aí a residência médica é uma coisa que é uma modalidade de pós-graduação que tem no mundo inteiro, né? Uma modalidade bem reconhecida dentro do meio médico, específica do meio médico. No Brasil, ela foi instituída em 77 por um decreto, o decreto... É jovem, né? É jovem. A gente acha que sempre teve residência, não teve. E isso, assim, foi instituída enquanto modalidade, mas os programas em si, se você for ver, a maioria tem 20, 30 anos aí, não tem tanto tempo, né? Até dentro das especialidades tem
medicina intensiva, é uma especialidade que tem programas de residência há muito pouco tempo. Antes era o clínico, a pessoa que fez clínica médica, pneumologia, algumas outras especialidades. Hoje tem uma residência específica, né? Então, foi instituído em 77. E qual é a diferença? É, assim, dentro da página da definição do CFM, eles colocam que é a forma de especialização médica mais eficiente do Brasil. De fato, o que muda é a regulação. Então, os programas de residência médica têm que ser registrados na Comissão Nacional de Residência Médica e são submetidos a uma regulação muito intensa em termos de carga horária, qualidade, de ter obrigação de oferecer um treinamento teórico e prático muito bom para os seus alunos, né, para os seus pós-graduandos. Existem outras pós-graduações? Existem. Então, você vai ver até com o mesmo título, né? Endocrinologia tem residência, tem pós-graduação. A diferença é que, se for uma pós-graduação não residência, ela é submetida a um controle menor por parte dos órgãos. Então, você não tem a garantia de uma formação tão completa quanto você tem na residência médica. Dentro do meio dos médicos, isso é uma distinção bem clara e a gente, obviamente, tende a valorizar mais, assim, se você não olhar mais nada sobre a pessoa, quem fez residência do que quem fez uma outra especialização. Só que na prática a gente vê muita gente que fez uma especialização, uma pós-graduação e que é muito bom, que tem uma prática clínica muito ampla, que acabou, ou a pós-graduação já era boa, ou foi aprendendo de outras maneiras e tem ali a sua prática bem estabelecida, e até que para o paciente, em geral, essa diferença não é muito clara, né? Então, você pode fazer uma pós-graduação, especialização e tirar o seu título de especialista, comprovar que você teve horas de prática, tantos procedimentos. É comum, mas digamos assim que o caminho pela residência médica é um caminho mais ortodoxo, um caminho mais tradicional, que vai te garantir uma formação, com certeza, adequada dentro daquela especialidade. Sim, achei legal comentar isso, porque a gente não está aqui para falar isso é melhor ou isso é melhor. Eu acho que cada um sabe o que é melhor para si. Uhum. Hoje eu tenho bons olhos para a residência, porque eu acho que é de fato a vivência naquilo que eu quero fazer de uma maneira bem romântica, né, durante toda a minha vida, né? Então, quanto mais experiência, quanto mais eu puder entender daquilo, melhor, né? Isso a residência proporciona bastante, né? Exato. E tem alguns, por exemplo, tem alguns programas dentro da própria Faculdade de Medicina da USP, que você tem residentes e pessoas fazendo especialização que cumprem exatamente a mesma carga horária. A residência médica tem uma bolsa, né, que é fornecida ou pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério da Saúde, depende, aí Secretaria de Saúde, às vezes também depende do lugar. E é uma bolsa padronizada, né, para todas as especialidades, menos medicina de família e comunidade, que às vezes tem uma bolsa maior, que seria equivalente ao salário do médico da UBS, mas todas as outras é uma bolsa de R$ 3.600 atualmente, em torno de R$ 3.600 por mês. E como é uma bolsa, tem um número finito, né? Então, às vezes, o programa tem capacidade de oferecer treinamento para mais pessoas e aí abre algumas vagas como residência e algumas vagas como especialização, que você, na maioria das vezes, na especialização, você paga para fazer aquele programa. Mas para você ver que tem programas que são exatamente os mesmos, só que tem algumas vagas como residência, algumas como especialização por uma questão burocrática que a gente sabe que o número de bolsas é finito. Então, vai variar muito. A mensagem que eu estava querendo passar é que a residência é uma coisa mais regulamentada, então você tem mais garantia. Enquanto especialização, você vai ter programas excelentes e você vai ter programas não tão bons. Sim. Então, é isso aí. Tem que se preparar para tudo, né? Para a parte financeira, para a parte de carga horária. Exatamente, é um planejamento, né? É muito Exato. Importante. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor, né, sobre isso, vem muitas dúvidas, né? A bolsa da residência, ela é um valor, assim, pequeno, vamos colocar assim, né? Dá para fazer plantões extras na residência? Essa dúvida é muito comum mesmo, né? Eu estava lendo um texto de um amigo que é cardiologista sobre isso, que também muita gente pergunta, né? Vai entrar na residência. Acho que a resposta é totalmente diferente, a depender de quem é a pessoa que está perguntando e de que residência você está entrando. Então,
na maioria das residências é possível sim dar plantão fora, mas não o suficiente se você precisar de muito dinheiro para se sustentar, né? Então isso vai variar de quem é a pessoa, porque se você mora no centro de São Paulo ou se você mora no interior, você precisa de valores completamente diferentes para se sustentar, né? Se você faz uma residência cirúrgica, tende a ser mais pesada do que uma residência clínica em termos de carga horária, mas isso, novamente, é muito variável de lugar para lugar. Então, a minha dica é a seguinte: você quer fazer uma residência, já sabe qual é a especialidade que você quer fazer e mais ou menos quais instituições você tem interesse, você tem que ir conversar com as pessoas que fazem. Então, conversa com os amigos, fala, ó, tô querendo fazer aí, como é a sua carga horária, quanto tempo você tem, você consegue fazer plantões fora da residência? Eu acho que a maioria das pessoas vai te responder sim, 1 plantão, 2 plantões por mês, provavelmente não muito mais do que isso, e aí você faz o cálculo. Com a bolsa de residência, mais tanto, eu consigo me sustentar? Sim, ok, vou entrar. Não, eu consideraria mesmo assim prestar a prova e ir 1 ano para as Forças Armadas. Porque aí se você está no gás do estudo, e o revalidando já está no gás do estudo, Sim. né? Já fez a prova, está ali com conhecimento na mente. Se você parar para ficar dando plantão de clínica, você vai esquecer grande parte das coisas. Porque o que a gente pratica é muito pouco em relação ao que cai na prova, né? Considerando GO, cirurgia, medicina preventiva, você vai esquecer muita coisa. E mesmo dentro do que você pratica, tem muita coisa que não cai na prova. Sim. Então você vai desperdiçar, de certa forma, um tempo que você gastou estudando nos meses anteriores, quando você poderia aproveitar aquele embalo, prestar a prova com o conhecimento que você tem e ir 1 ano para as Forças Armadas, que aí o soldo gira em torno de R$7.000, R$8.000, juntar um dinheirinho e entrar na residência. Sim, tudo é uma questão de preparo, né? Sim. Planejamento. Planejamento, fazer as contas. Uma coisa que eu ouço muito, e aí eu deixo a minha crítica construtiva, novamente, todo mundo é adulto, todo mundo é médico, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas você dizer que vai parar 1 ano para juntar dinheiro, sendo que você sabe que você quer prestar residência, você sabe qual é a especialidade que você quer, e você poderia se sustentar durante a residência, eu entendo que você não vai juntar dinheiro, mas que você poderia se sustentar, na minha opinião, é uma escolha duvidosa, porque você está trocando 1 ano lá na frente como especialista, Sim. você estaria ganhando mais, fazendo o que você gosta, por 1 ano agora, que você está ganhando menos, provavelmente trabalhando mais, e fazendo uma coisa que você não gosta tanto. Então, de certa forma, às vezes eu vejo que é um pouco imediatista. Que você Sim. fala assim, não, eu quero ganhar o dinheiro agora. Mas calma, será que Pode você ser. vai fazer uma residência de 3 anos, você está trocando 1 ano daqui a 3 anos, fazendo sua Sim. especialidade, por 1 ano agora que você está fazendo de tudo e ganhando provavelmente menos, pelo menos menos por hora, né? Novamente, cada um tem a sua realidade. Eu conheço grandes amigos que teriam condições de se sustentar durante a residência, sabiam o que iam fazer, mas viraram para mim e falaram assim, João, eu preciso pagar um plano de saúde para os meus pais. Poderia me sustentar? Sim. Poderia. Mas eu não posso deixar meus pais mais 3 anos sem plano de saúde. Não quero fazer isso. Vou parar para isso. Não tenho o que falar Sim. em relação a isso, né? São situações e situações, né? Depende, que nem eu falei, depende da pessoa e do programa de residência, mas de uma forma geral, o que eu posso falar é assim, sim, dá para dar plantões fora da residência, 1 ou 2 por mês, na grande maioria das residências. E falando aí, né, de plantões, vamos falar de carga horária, né? Como que funciona isso? Inclusive, a gente passou aí por polêmicas, né, atualmente. Sim, tivemos polêmicas recentes aí, né, em relação ao programa de ortopedia da Unicamp. A carga horária da residência médica, por lei, é 60 horas semanais, né? Não pode exceder 60 horas semanais. O que daria aí 5 plantões de 12 horas, né? Você ficar, por exemplo, de segunda a sexta, de 7 às 7. Já é uma carga horária razoável, né? Uma carga horária Sim. grande, mas uma carga horária que dá para lidar. A gente sabe que varia muito. Eu mesmo, dentro da minha residência, varia mês a mês. Então, tem meses que são mais pesados, meses que são menos. E tem residências que são notoriamente mais puxadas e residências que são menos. De uma forma geral, residências cirúrgicas têm uma carga horária maior. Eu acho que realmente o aproveitamento de treinamento por tempo é diferente, né? Você precisa realmente fazer o procedimento para aprender. Numa residência de clínica, 10 pessoas conseguem aprender com o mesmo caso. Fazer o Sim. mesmo raciocínio, pensar na prescrição juntos, tudo. Numa residência cirúrgica, se uma pessoa fizer o procedimento, a outra não aprendeu, né?
Então é natural, eu acho que tem uma carga horária um pouco maior, mas também vai variar muito de lugar para lugar. Posso dizer com certeza que tem lugares que passam vertiginosamente, assim, das 100 horas semanais, chegando a 100, ou das 100 eu já estava falando como 100, né, o paradigma, que passam muito das 60, chegando a 100, 110. Tem outras que respeitam, eu digo com certeza e com felicidade que a residência de Neurologia e Clínica Médica no HC respeita bem as 60 horas semanais. E tem um fato que não é levado geralmente em consideração, mas que muda muito também, que é depois que você sai do hospital, você tem responsabilidades ou não? Porque não adianta você dizer que é 60 horas semanais. Ah, não, a carga horária é 60. Mas quando o cara chega em casa, ele precisa preparar a reunião, fazer um monte de burocracia, preparar coisa para os chefes que não tem a ver diretamente com o aprendizado dele, ficar de sobreaviso. Então, na prática, Sim. não é 60 horas, né? Não adianta você dizer que é 60 horas porque você passa 60 horas em loco. 60 horas também envolve um pouco da dedicação fora, que é natural, faz parte, o estudo é uma parte muito importante, Sim. fora do cenário de prática, mas você também precisa levar em consideração na carga horária, né? Com certeza. E aí eu acho que a melhor dica é converse com Sim. quem está fazendo residência no lugar que você está pleiteando, né? Com certeza, não tem outro jeito de saber. Em geral, as pessoas vão suavizar para você, porque também, de certa forma, por um medo, né? Mesmo que eu tô falando a verdade, assim, a residência de Neurologia e Clínica Médica na USP respeita 60 horas semanais. Mas se não respeitasse, eu não ia chegar aqui e falar, ah, não, meus chefes me colocam para trabalhar, por que eu faria? Esse é um tiro no meu próprio pé, né? Assim, é uma coisa que, em tese, não é legal, mas acontece muito. Você não vai Sim. chegar e falar, assim, abertamente para uma pessoa que você não conhece. Mas conversando direitinho, até pessoalmente, você consegue extrair de um amigo, de um residente, qual é a realidade daquela residência. Sim. E aí, uma das dúvidas assim, mais comuns e até minha dúvida é assim, vou fazer 30 esse ano, é um número que pesa, e aí a gente pensa, cara, eu já tô velho, vale a pena fazer residência? Ah, de novo, eu sou totalmente enviesada, mas eu acho que vale a pena sim. Eu acho que vale muito a pena. Você pode considerar aí, talvez, se você está em dúvida entre duas carreiras, entre duas especialidades, tem caminhos que são mais longos, caminhos que são mais curtos. Mas eu acho que é uma coisa, tá, beleza, você vai fazer 30 anos, mas quanto tempo mais você vai passar exercendo medicina? Mais 40? Mais do que isso, esperamos, né? Que é esse hoje o panorama de vida e de trabalho do médico. Então, o que é 2, 3 anos para 40 anos de carreira, né? Fazer uma coisa que você gosta mais, fazer uma coisa com mais qualidade, enfim, eu acho que sempre vale a pena. E eu acho que a gente usa isso até como desculpa. Às vezes Sim. eu olho pra mim e falo, você tá inventando desculpa, você tá com medo do desafio. Tipo, se joga. Normal. Se você tiver que desistir, Sim. desiste, Não muda volta. nada. Mas tenta, não. Eu acho que não é legal você deixar de tentar colocando a culpa na idade, né? Com certeza. Mas aí a gente tem também que falar, não é só por conta da idade, né? Sobre a questão de filhos, principalmente para a mulher é um pouco mais difícil, né? E aí eu recebi isso, né? Ah, e se eu tiver filhos, dá para interromper e voltar depois? Vamos supor, engravidei no início da minha residência. Sim. É previsto também por regulamentação que você tem direito à licença maternidade normal, como se fosse qualquer outro trabalho. É um pouco diferente porque você acaba interrompendo um processo que é geralmente planejado, né, em termos de sequência de estágios de aprendizado, mas é totalmente seu direito. Eu conheço pessoas que faziam residência, engravidaram, tiraram licença maternidade, voltaram depois e terminaram a residência normalmente. É o seu direito. Acho que outra dúvida que o pessoal tem é, tipo, dá para trancar residência? Trancar, aí vai depender de instituição para instituição. Geralmente dá por um prazo determinado, se você justificar. Geralmente tem médicos do trabalho ou outras pessoas que podem. Eu conheço pessoas que por condições, enfim, de saúde diversas precisaram trancar, até de saúde mental, e passaram um tempo afastados e voltaram. Eu digo assim que não é muito comum, e principalmente se você quiser trancar só por querer, assim, é difícil, vai ser difícil, mas é possível, também é possível. Bom, e aí outra mensagem que eu recebi bastante é
a indecisão na hora de escolher, né, a especialidade. E eu recebi exatamente essa pergunta. Eu queria muito clínica médica, mas não é valorizado. E agora eu estou indecisa em escolher outra especialidade. Que dica você pode dar para essa colega, assim, para iniciar, né, fazer uma escolha? Entendi. Bom, primeiro, algumas considerações sobre o que é ser valorizado e não ser valorizado. Você está falando de status ou de dinheiro? Dinheiro, tem algumas especialidades que ganham mais dinheiro do que outras. Isso é natural, principalmente quem faz procedimento ganha mais dinheiro do que quem é puramente clínico, por uma questão da sociedade, dos planos de saúde, do valor agregado do procedimento. Mas uma coisa que tem que tirar da cabeça é assim, hoje em dia ninguém mais fica rico, milionário, com assistência. Não importa qual é a especialidade que você seja, todo médico até hoje especialista ganha bem. Isso é um fato, se você comparar com o resto das carreiras, com o resto da sociedade, todo mundo ganha bem. E ninguém fica milionário. Então, se você está falando que não é valorizado porque ao invés de ganhar, sei lá, 20 mil, você vai ganhar 40 com outra especialidade, 35 por mês no auge da sua carreira, no fim das contas, você tem que ver o que realmente aquilo muda na sua vida. De 20 para 30, você não muda nada substancial na sua vida. Você muda, sei lá, ao invés de um vinho de 100 reais, você toma um de 150. Ao invés de um apartamento de 100 metros quadrados, você tem um de 120. O que eu quero dizer é, você não vai andar de jatinho, você não vai parar de trabalhar por conta disso. Então, tem que tirar um pouco isso da cabeça, assim, de, o que é ser valorizado. Quem fica milionário hoje em dia é quem é empresário, quem tem outros negócios, médicos, não quem é, assim, assistencial puramente, né? E se você está falando de status, óbvio que tem, especialidades que têm mais status do que outras, e isso varia muito de lugar para lugar. Sim. Sabe o que acontece muito? Assim, no meu hospital tem um cara que é da especialidade X e que é muito bom. Aí naquele hospital a ala daquela especialidade é bonita, ele consegue doações, ele tem toda a pompa do mundo, e aí o pessoal que treina naquele hospital acha, a especialidade X é muito valorizada. Aí você vai para outro hospital, que é uma especialidade Y, que tem um chefe que é muito bom, e aí as outras pessoas acham que a especialidade Y é valorizada. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente valoriza quem é bom. O médico reconhece quem é bom. Você sabe quais são os seus colegas que são bons. E se é valorizado mais ou menos, é por você ser bom. Se valorizado como status, é por você ser bom. Então, eu diria que certamente não mude a sua escolha por querer valorização em termos de status. Você vai se frustrar com uma especialidade que você não gostaria tanto. Você vai ter menos incentivo numa especialidade que você gostaria tanto, pessoal mesmo, de estudar e ser bom, do que você teria num negócio que é a sua paixão. E aí você vai ter menos chance de conseguir um status entre os seus pares, de olharem para você e dizerem assim, poxa, aquela pessoa é muito boa. Sim, eu acho que em relação à clínica médica, que ela colocou, é porque geralmente o médico, ele se forma como clínico geral, né? Sim. E aí você vai falar, as pessoas perguntam, né? Mas você fez residência de quê? De clínica médica. A pessoa fica com aquela interrogação assim, mas... Exato, mas né? não era isso que você se formou. E a gente sabe que não tem nada a ver, né? Os melhores médicos são clínicos. Exatamente. E eu digo mais, os melhores médicos que eu conheço, assim, de uma forma geral, são os clínicos mais gerais possíveis. A pessoa que fez clínica médica, R3 de clínica médica, que trabalha com clínica geral, numa enfermaria geral, é essa pessoa que tem que saber tudo. O resto a gente vai se especializando e, no fim das contas, você é o melhor parafusador do parafuso específico do computador, do tipo tal. E você não sabe a maioria das outras coisas. E o clínico, pelo menos dentro da minha prática lá no HC, os melhores médicos que eu conheço são clínicos e clínicos gerais mesmo. Acho que fica bem respondida essa pergunta. E aí vem assim, eu quero fazer residência, como que eu escolho uma instituição, assim? A instituição, óbvio, tem as instituições mais famosas e as menos famosas, digamos assim, quando você conversa com as pessoas, mas cada um vai ter suas prioridades e vai ter que escolher a instituição baseada nas suas prioridades. Prioridades, basicamente, acho que as principais são distância. Então, você quer ficar perto da sua família, você quer estar na cidade que você nasceu, cresceu, ou na cidade que você fez faculdade, tem já os seus contatos. Isso é extremamente importante. Às vezes, tão importante quanto ir fazer uma residência que tem um pouco mais de nome em outro lugar. Porque quando você sai,
Não adianta só você ter nome de outro lugar, você precisa conhecer as pessoas, né? Sim, ter contatos. Um mercado de encaminhamentos e de você se inserir nos lugares bons. Então, a localização é uma consideração que você deve ponderar seriamente. A característica do serviço, e aí, se às vezes é um serviço mais acadêmico com menos volume, às vezes é um serviço com muito volume, com pouco aprendizado teórico, isso não tem um certo e um errado. Depende do que você quer fazer. Você quer fazer, por exemplo, cirurgia geral para fazer uma subespecialidade, ser o melhor cirurgião de varizes do país, aí você precisa ir por um caminho. Você quer fazer cirurgia geral para voltar para a sua cidade, que é uma cidade pequena, que tem um campo imenso, que você vai ser o cirurgião geral da cidade, às vezes você precisa fazer num serviço que pode ser menos acadêmico, mas que você vai conseguir operar mais. Sim. Porque aí você vai voltar e você vai estar sozinho, você precisa saber se virar, né? Você não precisa só saber fazer varizes, você precisa saber fazer tudo, abrir barriga e descobrir o que está ali dentro. Então, isso varia bastante também. Você vai se subespecializar muito para ir para um lugar que não tem muito médico daquela área, às vezes não vale tanto a pena. Então, instituição, aí você tem que ponderar localização e qual é o seu objetivo de carreira. Se o seu objetivo é mais especializado, você precisa ir, em geral, para um centro maior, para um centro mais acadêmico, que você está almejando 10 anos na frente ali, a subespecialidade. Se você quer ter mais mão, e aí esse termo mão também é um pouco duvidoso, né? Para cirurgia é mais claro, né? O que é. Mas também não adianta você aprender a fazer um monte de coisa que não tem embasamento nenhum e fazer mal para os seus pacientes, né? Então tem que ser sempre esse trade-off. O legal é conversar com as pessoas, saber a rotina da residência, saber se aquilo se encaixa para você. Você vai ter que apresentar artigo 2 vezes por semana e você não gosta de ciência, talvez não seja a sua praia. Ou não, o cara fala assim, velho, a gente opera de 7 da manhã às 7 da noite, mas eu nunca abri um livro. Aí você fala, putz, eu não consigo lidar bem com isso. Eu preciso ter uma teoria. Fala, não, a gente toca aqui um ambulatório que eu já vi 20 mil casos dessa doença aqui, mas tá, e aí? A discussão não tem. Aí você pode dizer, não quero isso. Então, varia, mas é pesquisar e conversar com as pessoas. Ainda é um meio que, se você for só pesquisar no Google, você vai achar muito pouco. Sim. E o que você vai achar não é condizente com a realidade. É bem superficial, né? Sim. Bom, e aí pra gente, né, finalizar, eu tenho muitos revalidados agora, né, que são estrangeiros. Uhum. E alguns perguntam, nossa, mas como funciona? Eu posso concorrer normalmente às vagas? Como é que é? Normalmente, se você tem CRM, você não precisa nem ter CPF. Em geral, os programas têm lá para você colocar o seu registro de estrangeiro e você concorre normalmente às vagas. Você precisa ter CRM só. Sim. Então, se você tem CRM, sim. Tá tudo certo. Agora, se você também tem a opção de fazer, né? Você vem, faz e retorna ao país. Sim, tem alguns programas que têm convênios com instituições estrangeiras ou outros países. Eu tenho na minha panela de clínica médica um grande amigo, o Dr. Almeida, que é angolano, e a instituição dele em Angola tem um convênio com a clínica médica da USP. Ele vem, vai fazer clínica médica, obter o título e voltar para Angola. Então tem alguns programas assim que você não precisa necessariamente ter o seu diploma revalidado, mas são programas bem específicos. Sim. Bom, e eu sei que tem dúvidas sobre período de inscrição, sobre o ENARE principalmente, mas para não ficar muito longo, a gente vai deixar para um outro episódio o ENARE, que foi muito pedido aí por vocês. Perfeito. Então a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal.